Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com o feriado nos Estados Unidos, pelo Dia do Presidente, a liquidez no mercado é menor, porque ela também diminui a liquidez dos mercados domésticos. O feriado nos Estados Unidos impacta diretamente, obviamente, na economia de todo mundo, que é a maior economia do mundo. O mercado financeiro, então, teve uma liquidez baixa nos negócios nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, e esteve sintonizado ao movimento do dólar pelo mercado internacional. O dólar sobe hoje frente ao real e sobe também frente a outras moedas ao redor do globo. Frente ao real, a alta do dólar comercial hoje é de quase 0,5%. 0,46% é a valorização do dólar comercial, que é cotado a R$ 3,23 mais 70. Lembrando que essa alta ela vem depois de uma queda de quase 2,5% no acumulado da última semana. O que também sobe nesta segunda-feira, o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, aparece em alta de 0,19%, operando aos 84.688 pontos. Dólar em alta e índice Bovespa também em alta nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avalia com a equipe econômica se o governo deverá investir mais recursos na atuação das Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro. A intervenção será votada na noite de hoje e mexe diretamente com o mercado financeiro, com a economia brasileira e também nos bastidores do Congresso Nacional. Da capital federal, quem tem as informações é o repórter Odacil Canepa. O ano político, de fato, começou nesta segunda-feira. No Congresso Nacional, o clima já deve esquentar com a votação do pedido de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Esse parece ser apenas o aperitivo para a votação da reforma da Previdência, que pode acontecer ainda em fevereiro. Todas as negociações, claro, vão impactar na economia. E na economia, até que os números são bons. A recessão tecnicamente acabou. Em 2017, a economia brasileira cresceu mais de 1%. O Índice da Atividade Econômica, IBCBR, divulgado pelo Banco Central, registrou uma expansão de 1,04% na comparação com 2016. O índice é um indicador criado para antecipar o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O resultado oficial do PIB de 2017 será divulgado pelo IBGE em 1º de março. Para 2018, a expectativa do governo é de que a economia brasileira cresça cerca de 3%. Para o mercado financeiro, a taxa de expansão econômica será em torno de 2,8% em 2018. Atualmente, a taxa de juro brasileira é de 6,75% ao ano. Odacil Canepa para o SBA. Hora de trazer os primeiros detalhes do tempo para o programa de hoje. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, começa destacando a produção de soja no estado de Mato Grosso, que é o mais adiantado com os trabalhos da colheita. Juliana. Olá, boa tarde a todos. A região central do Brasil recebeu chuvas frequentes ao longo dos últimos dias, o que seguiu atrasando as atividades de colheita da soja na região centro-oeste principalmente. O estado do Mato Grosso, apesar de ser o estado com as atividades de colheita mais adiantadas do Brasil, ainda segue em atraso se comparados com a safra anterior. Agora já está em torno de 46% de áreas colhidas, enquanto que na safra anterior, nesta mesma época do ano, já haviam sido colhidas mais de 50%. A região nordeste do Mato Grosso é a área que está com as atividades mais atrasadas no estado mato-grossense. Agora, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue bastante elevada na maior parte do centro-sul. Mato Grosso é o estado com as condições hídricas mais elevadas, em torno de 100%, alcançam algumas áreas aqui no norte do Mato Grosso. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva, especialmente aqui no estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Isso ocorre por conta de um corredor de umidade que acaba sendo influenciado e alimentado por ventos lá no alto da atmosfera,
que acaba transportando mais instabilidades da Amazônia para o Brasil central. Então ainda tem previsão de chuvas fortes aqui nessas áreas mais escuras do mapa, risco para temporais, especialmente no estado de Minas Gerais. Nas demais áreas do centro-sul, chuva mais fraca. Principalmente aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, não tem previsão de chuvas, instabilidades seguem de maneira muito fracas e nessas áreas do extremo sul gaúcho, as instabilidades ainda nem devem acontecer, porque é o tempo seco que vai predominar. No decorrer da segunda semana, entre os dias 25 de fevereiro até o dia 1º de março, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade no Brasil central, exceto o estado de Minas Gerais, que é onde ainda tem previsão de pancadas mais fortes, principalmente aqui na metade sul mineira. As instabilidades ganham força, o acumulado de chuva ainda pode superar em torno de 50 milímetros em 5 dias. Agora, nas demais áreas do centro-sul, a chuva ainda ocorre, as instabilidades ainda atuam, principalmente aqui na região sul, é onde a chuva ainda não deve acontecer, especialmente do oeste até o sul gaúcho, é o tempo mais seco que vai predominar por conta de uma área de alta pressão que ainda atua na região e acaba inibindo a formação de instabilidades. No decorrer da terceira e última semana, as instabilidades ainda atuam de maneira bastante abrangente e se espalham cada vez mais pelas regiões do centro-sul. Então, volta a chover no extremo sul do Rio Grande do Sul, só que dessa vez as instabilidades não devem ganhar muita intensidade. Então, o volume de água não deve ser tão expressivo, ficando em torno de 30 milímetros em 5 dias nas demais áreas do centro-sul do Brasil. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades começam a perder um pouco mais de intensidade no estado do Mato Grosso, principalmente, o que já traz cenários mais otimistas para os produtores que principalmente estão em fase de colheita das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até mais, Juliana Rezende. E a chuva no estado de São Paulo, registrada nos últimos dias, vem prejudicando a colheita dos citros, especialmente para a lima ácida Tahiti. Já a laranja pera in natura registrou alta nos preços na última semana. Os preços da variedade subiram no indicador CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O normal seria um recuo nos preços pela baixa procura, que é típica do período de carnaval. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. A média de comercialização da laranja pera in natura entre os dias 15 e 16 de fevereiro teve um aumento de mais de 6,5% em relação à média do período do ano anterior, desse mesmo período em 2017. A procura também aumentou e os preços, consequentemente, também vêm aumentando e bastante para a laranja pera in natura, como a gente acompanha aqui na tela. No dia 8 de fevereiro, o preço da laranja pera in natura no indicador CPEA aparecia por R$ 20,40 a caixa de 40 quilos e 800 gramas, que são 900 libras. No dia 9 de fevereiro, esta mesma caixa subiu para R$ 20,67. No dia 14, permaneceu com o mesmo patamar de R$ 20,67. No dia 15, foi para R$ 21,93. E no último levantamento do CPEA, dia 16 de fevereiro, o preço da laranja pera in natura no indicador CPEA, a caixa de 40 quilos e 800 gramas, teve mais uma alta de quase 0,5% no dia, passando para R$ 22,03 a caixa. E no acumulado do mês de fevereiro, o produto tem uma alta de 12,5%. Esse é o preço para o estado de São Paulo, laranja pera in natura, alta de 12,5% no acumulado do mês de fevereiro. Já a laranja tipo indústria caiu nos últimos 2 levantamentos do CPEA. No dia 8 de fevereiro, esta mesma caixa de 40 quilos e 800 gramas para a laranja indústria custava R$ 16,75. Permaneceu com este preço no levantamento do dia 9, também no levantamento do dia 14 de fevereiro e no dia 15 começou a cair. Foi para R$ 16,71 e no último levantamento caiu mais um pouco para R$ 16,63. Uma queda de quase 0,5% no dia. Mas no acumulado do mês de fevereiro, a laranja indústria também tem alta no indicador CPEA, uma alta que não é tão acentuada assim, é de 1,09%, mas ainda assim as duas variedades têm valorização no mês de fevereiro, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E o Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo os preços atualizados do café para esta segunda-feira. Não saia daí!
Estamos de volta, trazendo as cotações atualizadas no mercado do café para essa segunda-feira, primeiro dia da semana. A fraqueza registrada na sessão eletrônica na última sexta-feira para o café Robusta na Bolsa Futura de Londres continuou assombrando os futuros do Robusta na sessão desta segunda-feira, que registrou também lentidão nas negociações em função do feriado nos Estados Unidos, o que fez com que não teve sessão hoje para o café Arábica na Bolsa de Nova York. De olho na tela, vou começar então destacando a sessão eletrônica na Bolsa Futura de Londres para o café Robusta nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, que, como eu já antecipei, teve queda hoje. Os contratos com entrega em março para o café Robusta têm uma queda acima de 0,5% na sessão dessa segunda-feira, uma queda de 0,67% por 1.777 dólares a tonelada nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm um recuo de 0,74% por 1.741 dólares a tonelada, e os contratos com entrega em julho têm um recuo de 0,78% por 1.767 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência no mercado do café, aparecem por 1.770 dólares a tonelada também nos últimos negócios. Café BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, teve uma sessão de queda e quedas bem significativas na primeira sessão desta semana. Os contratos com entrega em março para o café BMF Bovespa, negociados aqui na B3 em São Paulo, têm uma queda de quase 13,5% na sessão dessa segunda-feira. 3,44% é a desvalorização dos contratos com entrega em março. Com essa forte queda, o valor da saca, que no ajuste anterior aparecia por 146 dólares e 80 centavos, hoje cai, olha só, para 141 dólares e 75 centavos no ajuste atual. Uma forte queda, portanto, para os contratos com entrega em março. Nos últimos negócios, o mesmo contrato aparece 25 centavos de dólar abaixo. Os contratos com entrega em maio também têm uma forte queda de 3,25%. E o valor da saca, que no ajuste anterior aparecia por 150 dólares e 60 centavos, hoje cai lá para baixo em 145 dólares e 70 centavos no ajuste atual. Contratos com entrega em julho, também com perdas bem significativas de 3,24%, passando dos anteriores 146 dólares e 70 centavos a saca para 141 dólares e 95 centavos no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência, tem uma queda acima de 2,5%, também uma queda bem impactante para o contrato referência no mercado do café. Com isso, esse vencimento, que aparecia por 154 dólares e 45 centavos no ajuste anterior, hoje cai para 150 dólares e 50 centavos a saca, subindo aí 50 centavos nos últimos negócios. Dia de perdas bem significativas para o café BMF, negociado aqui na B3 em São Paulo. E a Juliana Rezende vem por aí mais uma vez para falar como que fica o tempo para os pecuaristas do centro-norte do país. Juliana. Ao longo dos últimos períodos, as instabilidades se tornaram cada vez mais fortes na metade norte do Brasil. Isso garantiu até o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Aqui na região norte, a umidade já fica em torno de 90%, alcançando até 100% em algumas áreas do sul do Pará. Enquanto que no nordeste o cenário também é bastante otimista. Ao longo dos últimos dias, as instabilidades se tornaram mais fortes aqui no interior, na faixa oeste, também norte da região nordestina. E aí, por conta disso, a umidade aumentou de forma bastante expressiva. No decorrer dos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva abrangente e com forte intensidade. Então, instabilidades tropicais ainda vão seguir atuando na metade norte do Brasil e trazer pancadas de chuva de forte intensidade aqui entre o estado do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia também e até o estado do Ceará. O volume de água deve ser bastante elevado, então são pancadas de forte intensidade e que têm potencial até para causar transtornos e também temporais. O volume de água pode alcançar até 100 milímetros na faixa norte do estado do Pará. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora já perdem intensidade aqui no interior do Nordeste e apenas persistem de maneira mais intensas e frequentes na região norte, mas ficando bastante localizado aqui no estado do Pará. Já no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia
dia 6 de março, as instabilidades ainda atuam na metade norte do Brasil, só que dessa vez as instabilidades não devem provocar acumulados tão elevados. O volume de água fica em torno de 30 milímetros na maior parte da região norte e também nordeste. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva persistente, tanto na região norte como também na região nordeste. Então, onde o solo já está com melhores condições hídricas, o cenário ainda é bastante otimista para o crescimento dos pastos dessas regiões. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E a situação é positiva para as principais safras do estado de São Paulo. É o que mostra a nova estimativa de safra realizada pelos órgãos da Secretaria da Agricultura do Estado paulista. Mais detalhes com o repórter Gustavo D'Angelo. O levantamento realizado pelo Instituto de Economia Agrícola, o IEA, e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT, ambos órgãos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, traz informações sobre as principais culturas do estado e apresenta as previsões iniciais de área e produção para as safras paulistas 2017 e 2018. Os cálculos são obtidos através da sistematização de dados coletados nos 645 municípios do estado. A safra 2017-2018 de café em São Paulo deve superar as 5 milhões e 300 mil sacas, ou 318 mil toneladas, um incremento de 17,7% frente ao resultado da temporada anterior, quando foram colhidas 4 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos beneficiadas. Entretanto, segundo o IEA e a CAT, quando comparada à safra 2015-2016, na qual a colheita registrou 6 milhões e 100 mil sacas, a atual estimativa representa queda de 14,6%. Porém, as boas condições climáticas nos principais cinturões e o manejo agronômico adotado pelos cafeicultores devem contribuir para um forte incremento na estimativa de quantidade colhida. A safra de verão de grãos no estado paulista está estimada em 6 milhões e 700 mil toneladas, aumento de 0,4% na comparação com o ciclo anterior. Segundo o IEA e a CAT, a área plantada sofreu decréscimo de 0,1%, sendo projetada em 1 milhão e 500 mil hectares. Por sua vez, a produtividade média deverá crescer 0,5% frente à safra anterior. A estimativa final para a cultura da laranja no estado, relativa ao ciclo 2017, está prevista em 324 milhões e 500 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas, ou 13.241 toneladas, montante 24,6% maior que a quantidade obtida em 2016. De acordo com o IEA e a CAT, 79,5% deste volume tem como finalidade atender a indústria e os 20,5% restantes destinam-se ao mercado de laranja para mesa. Quanto à área plantada, que inclui área com plantas ainda não produtivas, o levantamento indica aumento de 1% em relação ao ano anterior. Na atual safra, registra-se discreto crescimento tanto na área nova quanto na área em produção. Embora ainda esteja em andamento o processo de erradicação de plantas em pomares comprometidos por problemas fitopatológicos, principalmente cancro cítrico e greening. A safra de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, relativa ao ciclo 2016-2017, registrou alta de 2,6% frente ao ciclo anterior, atingindo o volume de 450 milhões e 100 mil toneladas. Segundo o IEA e a CAT, a área plantada registrou avanço de 0,8% e a produtividade cresceu 2%, se situando em torno de 80,4 toneladas por hectare. De acordo com os órgãos, 55,5% da produção total de cana-de-açúcar concentram-se em apenas 10 regiões do estado. Gustavo D'Angelo para o SBA.
E na quinta-feira, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, realiza os primeiros leilões de PEP e PEPRO para o arroz, nos mesmos moldes de como já vem acontecendo para o milho. Quem tem mais informações é a repórter Kylie Rodrigues. A Conab realiza no próximo dia 22 operações para o escoamento de 300 mil toneladas de arroz da região sul por meio de PEP e PEPRO. Os dois leilões vão garantir cada um 150 mil toneladas de arroz, sendo a maior quantidade para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O valor dos prêmios será divulgado pela Conab com até 2 dias de antecedência da realização do pregão. De acordo com o edital, o produto não poderá ser removido para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia e Pará. Os leilões foram autorizados em portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de dezembro. Está previsto um valor aproximado de 100 milhões para as operações. O objetivo é garantir a manutenção dos preços mínimos do cereal na região sul e cumprir a política de garantia de preços mínimos do governo federal. Kylie Rodrigues para o SBA. Isso porque os preços do arroz voltaram a cair mais uma vez, de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Os leilões de PEP e PEPRO devem trazer um certo alívio para a cadeia orizícola. Aqui no gráfico a gente consegue acompanhar essa movimentação nos preços do arroz no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor do cereal. A saca de 50 quilos só teve uma alta nos últimos dias no indicador CPEA, que foi no dia 14 de fevereiro. No dia 8, o valor da saca de 50 quilos aparecia por R$ 35,78. No dia 9 caiu para R$ 35,53. No dia 14 então subiu para R$ 35,64, mas no dia 15 já voltou a cair, foi para o patamar de R$ 35,36. E no último levantamento do CPEA, na última sexta-feira, o preço da saca de 50 quilos caiu ainda mais, caiu 0,79%. Com isso, o valor da saca de 50 quilos aparece por R$ 35,08. No acumulado do mês de fevereiro, a queda para o preço do arroz no Rio Grande do Sul passa dos 2%, de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E você vai ver depois do intervalo o preço atualizado do mercado da soja aqui no Brasil e também do milho. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6h06, horário de Brasília. Ainda falta mais de um mês para o início da safra sucro-alcooeira 2018-2019, mas as expectativas já são bem positivas. Isso porque as grandes companhias do segmento confirmaram que vão abrir a temporada dando prioridade para o etanol. O etanol que já vem ganhando cada vez mais espaço no mix das usinas desde a segunda metade do atual ciclo. E a retomada da demanda interna nos últimos meses eleva os preços do biocombustível, oferecendo às usinas melhor remuneração do que no caso do açúcar. De acordo com a reportagem do jornal Valor Econômico, na atual temporada, até janeiro deste ano, mais da metade do caldo de cana processado no Centro-Sul foi destinado justamente para o etanol. E o etanol hidratado no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, teve então uma forte alta no último levantamento semanal do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. De acordo com o último levantamento semanal do CPEA, que sai sempre na sexta-feira, no fim da sexta-feira, o preço do litro do etanol hidratado aparece por R$ 1,85 no estado de São Paulo, uma alta de 1,05% em relação à semana anterior. O etanol retomando a alta nos preços, a gente acompanha aqui que nas últimas 3 semanas anteriores o preço do etanol vinha caindo no indicador CPEA e na última semana então voltou a registrar alta. O etanol anidro no indicador CPEA também voltou a registrar alta na última semana e com isso o preço do litro no estado de São Paulo aparece por R$ 1,95 no indicador CPEA, uma alta de 0,20% em relação à semana anterior. E essa retomada dos preços do etanol também são o comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. Vamos acompanhar.
Olá, eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês da lei da oferta e procura. Os preços do etanol, né, que são obtidos via cana-de-açúcar, voltaram a ficar atraentes para as usinas brasileiras. Tem uma certa influência dos impostos, PIS, COFINS, que cobravam 12 centavos por litro, aí tiraram, aí voltaram a cobrar 12, agora já está em 0,13. Mas o que está valendo, na verdade, é o seguinte: os consumidores brasileiros estão colocando mais álcool nos tanques dos seus carros. Então, a procura por esse produto aumentou. Aumentou a procura, normalmente o preço acompanha também, aumenta um pouquinho. E algumas das grandes empresas, grandes usinas, não são usinas porque já são distribuidoras de combustível e tudo, já estão sentindo no bolso essa maior procura pelo etanol de cana-de-açúcar. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim. E com o feriado nos Estados Unidos pelo Dia do Presidente, o dia foi de muita lentidão hoje para os negócios com soja e com milho aqui no Brasil. Sem a principal referência na formação de preços, o que restou para o mercado foi acompanhar o desempenho do dólar nesta segunda-feira. Aqui na B3 em São Paulo, a soja BMF Bovespa, ela registra queda hoje nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em março recuam 0,31% na sessão eletrônica desta segunda-feira. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia por $22,58 e com esse recuo cai então para $22,51 no ajuste atual. Os contratos com entrega em maio têm uma desvalorização de 0,22%, passando dos anteriores $22,81 a saca para $22,76 no ajuste atual. Os contratos com entrega em julho têm queda de 0,26%, passando do ajuste anterior de $23,03 a saca para $22,97 no ajuste atual. E os contratos com entrega em setembro tem um recuo de 0,22% na sessão desta segunda-feira, a primeira sessão da semana. Com isso, o contrato ficou 5 centavos abaixo do que era visto no ajuste anterior para a soja de setembro. Da soja, já passamos para o mercado do milho, também não tem sessão para o milho na Bolsa de Chicago, então a gente só tem o milho negociado aqui na B3 em São Paulo nesta segunda-feira, que, diferente da soja, tem altas importantes na primeira sessão da semana. Os contratos com entrega em março têm valorização acima de 1,5% para o milho e, com isso, o valor da saca, que aparecia por R$ 34,15 no ajuste anterior, hoje vai para R$ 34,71, subindo mais 9 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em março foram os mais negociados hoje aqui na B3 em São Paulo, com 680 negociações. Os contratos com entrega em maio têm alta de quase 2%, 1,88%, passando de R$ 33,57 a saca para R$ 34,20 a saca no ajuste atual, subindo ainda mais 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho têm uma alta de 1,37% e passam de R$ 32,90 a saca para R$ 33,35 a saca. E os contratos com entrega em setembro têm alta de 0,81%, passando de R$ 32,24 a saca para R$ 32,50 no ajuste atual. Nos últimos negócios, os contratos com entrega em setembro permanecem com esse mesmo valor de R$ 32,50 a saca. Dia de alta, portanto, para o mercado do milho aqui no Brasil, mas a soja registra queda na sessão desta segunda-feira, primeiro dia da semana. E o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir os programas novamente em nosso canal no YouTube e também acompanhar a nossa programação no site sba1.com. Você fica agora com o programa Pecuária BR na companhia de Jorge Zaidan. E o Mercado do Campo, como sempre, volta amanhã, de segunda a sexta-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Eu estarei aqui esperando por você. Uma boa noite e até amanhã.